Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão da segunda reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, reunião de março de 2021, reunião virtual. Estão presentes todos os conselheiros, titulares, estamos com um suplente hoje, devido à saída de um dos conselheiros titulares da turma, representantes contribuintes, o Juliano saiu, o doutor Juliano saiu, e vamos ter um suplente hoje, que é o doutor Tiago, eu dou as boas-vindas desde já, né? E agradecendo a colaboração. A gente vai fazer só uma chamada para registrar aí os conselheiros presentes. Começando o doutor Mário. Todos com a câmera ligada, doutor Mário, por favor. O doutor Mário apagou agora. Bom dia, porque eu troquei, eu tirei, foi aquela presente. Martim. Sara. Ludmila. Sônia, Leonan e o doutor Tiago. Eu peço só, talvez, para o Leonan, você está muito. A imagem está muito escura sua, tá? Não sei se é só para mim ou para todos aqui, tá bem. Eu não consigo enxergá-lo direito aqui. Você chega acender a luz só um pouco. Como se fosse contra a luz um pouco. Não sei se sou só eu também. Eu estou vendo meio escuro. Deixa eu organizar aqui a luz. Mas é por conta que também você vai ter o primeiro. Então a gente vai começar, nós temos aqui previsão de duas pela manhã, né? Quer dizer, dois patronos, né? São vários processos do interessado Furnas centrais elétricas, e também tem repetitivos associados, né? Os paradigmas são da relatoria do doutor. Melhorou, obrigado, Leon. Os paradigmas são do doutor Leonan. E mais à frente, a gente tem também a previsão de sustentação oral no processo da doutora Ludmila. Tá? Já vou pedir, então, desde já, está aberta a sessão, e pedir desde já, então, que a possessão, que está aí o Ítalo ajudando a gente, né, para chamar a patrona, no caso, do interessado, são os itens 2, 4, 6... 2, 4, 6, né? E o 7. Os 7 também. E os paradigmas respectivos. E os paradigmas. Os repetitivos respectivos. E. Isso. Ítalo, pode chamar a patrona, por favor? Ok, presidente, farei a convocação. Vamos aguardar um pouquinho. O tema é ITR. E todos eles, o relator é o doutor Leonan Rocha de Medeiros. Vamos aguardar, então. Uma observação para os conselheiros. Tem dois arquivos, do 2 e do 4. Eu sugiro que leiam o arquivo que o final começa com um D. Desculpa, Leonardo, não entendi. Você vai ler qual relatório? De qual item? O 2 e o 4. Tem dois arquivos. Aí vocês acompanham pelo de diligência. E bom dia, doutora Raquel. Bom dia. Só um segundo. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá ótimo. Então, a doutora vai fazer, na verdade, são alguns... 6 processos. 6 processos, mas 2 são repetitivos, né, associados. A doutora vai fazer, em relação à sua participação, como é que a doutora tem alguma... Então... Vai fazer uma apresentação só para eles todos? É porque são 6 processos, um é um recurso de ofício, por conta de um reconhecimento de decadência. Então, esse, eu acho que já está bem sedimentado, não necessitaria de sustentação. E o restante, embora tenha um que tem algumas peculiaridades diferentes, fáticas, eu acredito que pode ser objeto da mesma sustentação oral, porque acaba abrangendo as mesmas questões de direito. Perfeito. O doutor Leonan, o recurso de ofício qual que é? Qual o item? É o 6, né? É o 6, é o último. É o 6. Não, tranquilo. Não,
penúltimo, é o É o 10073. É o 6, exatamente. Ok. Então tá, vou passar a palavra então para o relator, tá? E para começar desde já aí a sua relatoria, por favor, Zúlia, né? Pode só se organiza, explica para a gente, dá uma geral nos processos e pode começar. Bom dia a todos. Estamos na sessão de março, iniciando as reuniões de março, na sessão do primeiro dia 9 de março, contribuinte é Furnas. São 4 processos de ITR, tem 2 paradigmas e correspectivos processos que terão igual decisão. Eu vou iniciar pelo processo item número 2 da sequência da pauta, que o final do processo é 2013-82. Recorrente Furnas, interessado em Fazenda Nacional. Vou fazer uma leitura resumida, apresentado, como de praxe. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário, relativo ao inconformismo com o acórdão da DRJ de Campo Grande, que, por unidade de voto, julgou improcedente a impugnação. A essência e a circunstância do lançamento estão sumariadas no relatório do acordo objeto da resignação, tendo por base desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, por falta de apresentação do laudo de avaliação requisitada na fase de fiscalização do procedimento. O cálculo se deu sobre a área aproveitável, apontada pela fiscalização, após exclusão da área alagada de reservatório de usina hidrelétrica. A questão de direito controvertida, a controvérsia do ITR, do exercício de referência, em resumo, origina-se com a impugnação, na qual informa que o imóvel é composto por área alagada de reservatório de usina hidrelétrica e que, por se tratar de concessão pública e conter área de entorno não tributável, deve ser cancelado o lançamento. Ademais, questiona a ausência de indicação da aptidão agrícola em arbitramento do VTN. Então, também questiona a aptidão agrícola na forma em que é lançado o VTN pela fiscalização. Do acordo de impugnação. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso. Fixou-se tese de que inexiste ADA e de que a atividade tem fins lucrativos, embora concessão de serviço público. E que não existe isenção subjetiva por ser empresa concessionária de serviço público. Especialmente, foi consignado pela DRJ que as áreas no entorno de reservatório de companhias hidrelétricas para a produção de energia somente poderão ser excluídas da tributação do ITR caso sejam áreas de interesse ambiental e forem tempestivamente declaradas ao IBAMA através do ADA. Além da identificação dessas áreas através de laudo técnico. E isso aí seria uma exigência legal, segundo a DRJ. Outro sim, foi decidido que as áreas pertencentes à companhia hidrelétrica, mesmo declaradas de utilidade pública, estão sujeitas à tributação do ITR, na forma do regulamento do tributo. E o valor da terra nua arbitrado pela autoridade fiscal, utilizando-se do CIPT, encontra base normativa em regulamentos e lei. E somente pode ser alterado com a apresentação de laudo técnico, elaborado na forma da ABNT. No recurso, isso foi a tese da DRJ e as considerandos dela. O recurso voluntário. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das razões de defesa na forma da decisão de piso. Em síntese, afirma que o auto de infração é nulo, pois haveria ausência de fundamentação para a glosa do VTN declarado, bem como assevera que o caso é de não incidência de ITR sobre o bem imóvel, que é afetada a concessão de energia elétrica, usina hidrelétrica, e seu entorno, respectivo. Questiona a ausência da aptidão agrícola no arbitramento do VTN. Não foi juntado o laudo. É o que importa relatar. Dou a palavra à Vossa Excelência, presidente. Obrigado, Luana. Passa a palavra para a patrona, então. Doutora Raquel, com a palavra. Sim, está sem áudio. Está sem áudio, doutor? Perdão, eu posso compartilhar a tela para fazer a apresentação? Claro. E agora eu só preciso de uma instrução como eu vou compartilhar a tela aqui. É nesse computadorzinho, né?
Tá compartilhando? Maravilha. Vocês estão conseguindo enxergar? Estamos sim. Tá ótimo. Sim. Então vamos lá. Então, como eu tinha dito, são alguns processos que podem ter algumas diferenças fáticas, mas que na essência e na parte do direito, eles se convergem para uma mesma questão. Então, eu tenho os PAFs 10.120, 427 de 2013 82 e 428 de 2013, que é dos exercícios de 2009 e de 2010 da usina hidrelétrica de Corumbá. Eu tenho o 152 de 2003 e 153 de 2003, que também é 2009 e 2010, da usina hidrelétrica de Tumbiara. E eu tenho o 463 de 2008, que é um pouco diferente, que tem algumas questões diferentes, que é o exercício de 2005, que é a usina hidrelétrica de Furnas. Essas questões diferentes, ao longo da apresentação, eu vou trazendo essa questão do 463. Acho que não afeta também a apresentação para todos eles de um modo único. Eu acho que é importante, até pelas questões tratadas, e por ser uma questão que foi muito debatida, trazer o contexto da autuação, porque muitas coisas, muitos fatos e muitos entendimentos foram surgindo ou antes, ou depois, ou durante a própria autuação, a lavratura do auto de infração. Os ETRs, os exercícios estão sendo tratados, um é de 2005, e os outros são de 2009 e 2010, basicamente de 3 usinas hidrelétricas. Entre a lavratura dos autos de infração de 2 deles, e o de 2005 aconteceu até antes, né? O próprio exercício, eu tive a súmula CARF 45, que fala da não incidência, mas o que eu vou trazer aqui é o acórdão paradigma tratando da incidência dos tributos sobre as usinas hidrelétricas. É importante trazer esse acórdão paradigma que deu origem à súmula CARF. Eu tive em 2012 o decreto 7.805, que é o vencimento antecipado dessas concessões, que teve uma renovação das condições dessas concessões, que alterou significativamente a forma como o que é remunerado nessas concessões e a relação da empresa ou da concessionária com esse imóvel, né, reversível, que foi revertido. E nesse período, entre o exercício, a súmula CARF, depois da súmula, desse decreto, eu ainda tive um período em que ainda eram discutidas algumas autuações quanto a essa questão do ITR. Então, eu tenho, em 2005, eu fui lavrado em 2008, então foi até anterior à súmula CARF, tanto é que esse processo de 2005 ainda trata das áreas alagadas, ainda tem a cobrança de áreas alagadas, que é o processo, eu até vou ver aqui, é o 463 de 2008, ele ainda trata das áreas alagadas, ele ainda tem a autuação das áreas alagadas, porque ele foi anterior, inclusive, à súmula, e os demais, embora tenham sido posteriores, o auto de infração tenha sido posterior a esses marcos temporais que eu especifiquei, eles ainda estavam numa fase em que essas questões estavam sendo sedimentadas. Então, tive muitos processos desse período que foram sendo julgados já com base nesses novos entendimentos. Deixa eu ver aqui. Autuação. Autuação, salvo o de 2005, que também trata de áreas alagadas,
na realidade, 2005 trata de áreas alugadas. A autuação é basicamente a autuação dos processos que tratam de áreas alagadas. Salvo esse, a justificativa desses processos é baseada unicamente no VTN atribuído a determinada área do imóvel, considerando que havia um reconhecimento, até próprio da contribuinte, da existência de área tributável remanescente. O que de fato aconteceu é que em 2013 já encontrava pacificado entendimento quanto à não incidência do tributo territorial sobre essas áreas. Por isso que eu falo que precisa ver o acórdão paradigma, não é só a súmula. O acórdão paradigma trouxe esse entendimento. E o foco seria essa súmula 45, e no acórdão paradigma 3303-35854 de 2008, da página 24, reconhece especificamente o recorrente não se enquadra como sujeito passivo por não ter a propriedade, a posse ou o domínio mútuo desse imóvel. Eu até trouxe o acórdão paradigma, era para estar linkado aqui, mas não está. Mas eu vou continuar e conforme for eu volto nos arquivos que eu juntei para não ficar interrompendo. Então, a súmula 45 foi importante, não só pela questão das áreas alagadas, mas também eu tenho um acórdão paradigma que, ao chegar à súmula, ele passa por essa questão. E eu trouxe isso porque isso foi objeto e isso foi um foco de um processo similar ao que está sendo feito agora. E que está sendo discutido agora. Eu trouxe aqui, ó. Esse é o acórdão paradigma da súmula 45, que aí fala das ITRs, das áreas submersas, não incidência, e ele traz, feitas essas considerações, conclui diante de todas as questões postas no decorrer do voto que não há incidência sobre áreas de propriedade de Furnas, constituem usina hidrelétrica, pois após ter desapropriadas para tais áreas, foi construída a referida usina elétrica, recebendo as águas represadas, que com tal trabalho nessa peça, tais águas são bens da União. A parte que é importante não há incidência de TR, a linha C, não há incidência de TR sobre as áreas de propriedade de Furnas que constituem a usina hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as terras pertencem à União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo, portanto, eventual sujeito passivo de imposto que tenha sua incidência afastada pela unidade recíproca. Não há incidência de TR sobre áreas do entorno do reservatório, de forma que a usina hidrelétrica, por ser área de preservação permanente nos termos da legislação aplicável. Não há incidência TR sobre as propriedades de Furnas que constituem a usina hidrelétrica em vista da impossibilidade de ser atribuído nos termos da legislação aplicada o valor da terra nua. Então, eu acho que ele foi trazendo todas essas questões. E a linha B é o que eu tinha falado. Não podendo ser atribuída qualquer das características ou elementos da propriedade, de tal modo que o recorrente não se enquadra como sujeito passivo do ITR, por não ter a propriedade, a posse ou domínio útil das terras. Então, foi bem exaustivo em relação a todas as áreas dessas usinas hidrelétricas. Esse acórdão paradigma. E eu vou trazer aqui, eu acho que é importante, um caso análogo. É o caso 313 de 2009. Ele é a usina hidrelétrica de Corumbá, exercício de 2006, autuação de 2009. Inclusive, eu quero deixar até registrado que existe um ITR que está sendo cobrado da usina de Corumbá nesse conjunto de processos. Esse processo é muito, muito semelhante ao 463, o que ocorreu com ele. Porque o 463 é o exercício de 2005 e uma autuação de 2008. Esse foi 2006 e 2009. Esse processo, ele, quando foi ser julgado pelo CARF, ele contemplava tudo, áreas alagadas. Foi autuação por questão de áreas alagadas. Em 2014, assim como o 463, ele foi teve uma conversão do julgamento em diligência
para fim de obtenção de provas. O mesmo aconteceu com... Desculpa, eu acredito que nem seja o 463. É o 302. Depois eu tenho que voltar, perdão. E qual era o objetivo daquele processo e desse processo aqui? O objetivo era a segregação das áreas para fins de possível tributação nos moldes dos tratados nos processos que estão aqui sendo discutidos. Então, no fundo, o 313, quando voltou da diligência, a questão debatida era a mesma das que estão sendo debatidas aqui. E as áreas que não são as áreas necessariamente alagadas. Nesse julgamento, que foi de... isso daqui foi a resolução que mandou para a diligência, que pediu para desmembrar, que foi uma diligência realizada e provas produzidas no acordo proferido em 2017, que foi da segunda Câmara da primeira turma ordinária da segunda sessão. E ele deu provimento ao recurso voluntário. E ele, no acordo, que foi um acordo de 2017, ele usou no fundamento o acordo paradigma da súmula 45. Aquelas mesmas questões e aquelas mesmas conclusões que eu já falei quando eu estava falando do acordo paradigma. Então, ele usou os mesmos fundamentos para dar provimento ao recurso, e era um recurso que, diante da diligência decretada, acabava recaindo na mesma questão que estou aqui. As áreas que não necessariamente fazem parte do reservatório. Fora isso, eu acho que é importante também trazer que em 2012 eu tive vencimento antecipado e renovação das concessões com alteração das condições. Aqui se incluindo de Corumbá e Furnas. Nesse momento, por uma questão de busca de modicidade tarifária, ocorreu uma indenização antecipada pelo poder concedente dos bens não depreciados, e uma vez indenizados, esses ativos foram retirados da base de remuneração dos concessionários, que é a RAP. A RAP é a forma como você vai remunerar as concessionárias por esse investimento que você está fazendo, que passaram a receber, a título de receita da prestação de serviço, apenas o custo de operação e manutenção. Então, hoje, eu sou remunerado, a empresa é remunerada apenas pela operação e manutenção. Esses imóveis sequer podem ser contabilizados e não estão no nosso ativo imobilizado. Então, o fato que eu tenho, os bens foram revertidos e indenizados para o poder concedente, permanecendo em regime de utilização especial. Isso é muito claro no aditivo que foi feito nesses contratos de concessão, que é um regime de utilização especial pela concessionária. Fica ainda mais nítido que não há posse, propriedade, domínio útil, tal qual foi estabelecido no acordo paradigma. E reforça a inexistência de qualquer valor de mercado, valor comercial desse bem. Eu não posso ter uma exploração econômica, eu não tenho um valor de mercado desse bem para a concessionária que está operando só em manutenção e operação. Aí aqui eu coloquei a indenização, como é que se dá, que é para o valor novo de reposição, e o primeiro termo aditivo do contrato de concessão número 4 de 2004, só para a gente ter uma ideia, que foi o contrato que foi aditado para ser só manutenção e operação. É isso. Bom, doutora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou passar para a doutora, então. Tá? Só fazer uma questão
uma pergunta até para o relator, essa questão, essa área é a área alagada propriamente dito ou é a área de entorno, ou é um pouco dos dois? Foi declarada o ITR, né, na DITR, e a glosa foi específica, se você ver a planilhazinha que eles fazem do que foi glosado, foi a área do entorno. Eles consideraram a área alagada. Não foi objeto da glosa área alagada, só a área do entorno da hidrelétrica. Ok. Passar essa palavra para a relatoria. A diferença é pouca. A diferença é... A maior parte foi considerada. Uhum. São áreas enormes, a maior parte considerada e um pequeno resquício, que seria a área do entorno, foi aglosada. É o objeto. E aí, como não foi apresentado o laudo, foi feito o lançamento do VTN por arbitramento com base no CIPT. Ok. Passar então, pode passar os seus votos, doutor. Tá bom. O item 2 e o item 4, eles têm a mesma proposta inicial. Eu estou ainda num juízo inicial, eu vou passar. Eu estou propondo a diligência no 2 e no 4. O 2 é a hidrelétrica de Corumbá e o 4 é a hidrelétrica de Itumbiara. Ambos são recursos admitivos, que eu estou conhecendo, fazendo um conhecimento prévio, primeiro para a gente decidir a diligência, da necessidade de realização de diligência. Antes de avançar para a análise das demais questões do processo, entendo por bem apresentar voto de resolução, haja visto ser necessário efetivar as diligências, porque o recorrente sustenta problema no arbitramento, sendo que um dos argumentos é a ausência de indicação da aptidão agrícola utilizada no CIPT. Presidente, a gente até está acostumado a votar essa situação, eu não visualizei a tela do CIPT, nem no processo do item 2, nem no processo do item 4. Apenas por uma questão de procedimento, eu estou propondo essa diligência, mas também estaria confortável para analisar o mérito. Mas eu acho interessante a gente ver a proposta de diligência inicialmente, por ausência do CIPT, considerando a forma como foi feito o lançamento, por arbitramento, e a alegação de que não teria sido indicada a aptidão agrícola correta. Uhum. Tá. O relator está com essa proposta, então vamos votar a proposta de diligência. Não tem elementos nos autos, então. Eu posso fazer uma pergunta? Só para esclarecer. Essa área, a súmula é bem clara quanto às áreas alagadas. Essa área, objeto aqui desse processo... É do entorno. É do entorno, não é a área alagada. Isso. Porque eu olhei o voto de mérito e aí eu fiquei na dúvida em relação a isso. Mas lá está dizendo que é a área do entorno. Mas aí, como foi arbitramento do VTN, não tem a tela do CIPT, e até recorrente que a gente baixa em diligência, eu propus a diligência para seguir o padrão. Eu estou só com uma dúvida, sabe, que é o seguinte, eu já estou olhando e adiantei aqui, fui olhar o item 7 também. O item 7 você não propôs diligência, você analisa o mérito, né? É porque o item 7 já teve diligência. Em relação a essa questão do VTN? Ele, na verdade, teve uma diligência porque teve um primeiro julgamento onde foi proposta a procedência, dizendo que a área do entorno é isenta porque seria APP. E aí foi feita uma diligência para comprovar ou não se era APP. E aí sobreveio um laudo, por ocasião da diligência, produzido, e esse laudo, aí eu já adianto, esse laudo diz que é APP. Uhum. E nesses itens 2 e 4 não tem laudo da espécie? Tem alguma manifestação da espécie? Não tem um laudo, não foi juntado, apesar de ter sido solicitado por várias vezes. E é o mesmo espaço? Não, são espaços diferentes. O item 2 é hidrelétrica de Corumbá, o item 4 é hidrelétrica de Itumbiara, o item 7 é hidrelétrica de Funil. Ok. São todos diferentes. Ok, vamos votar então, gente, esclarecer as questões de fato. Mário, tu quer falar? Ordem, eu poderia só tirar uma dúvida, esclarecer uma dúvida em relação à questão de fato? Porque estão falando, a de Corumbá, como eu tinha dito, é o que eu coloquei, aquele outro processo.
que eu disse que era muito semelhante. Aconteceu também essa mesma diligência que está no item 7, que foi feita no item 7, para fazer a mesma análise, para ver o que seria uma área, a que não seria área alagada, o que seria. E foi considerado procedente. Então, o do item 7, que está falando aqui, é a mesma situação do que já foi julgado anteriormente, que é o que foi da área de Corumbá no exercício de 2006. Isso. É só para esclarecer. Só uma observação para o colegiado. Eu não vi, doutora, esse laudo, porque não está nesse processo. Uhum. E esse processo que a senhora fala foi julgado anteriormente no CAF, em uma outra sessão, em outra turma, a gente não tem acesso a esse processo. Então, não, é só para esclarecer que não foi... Sim, sim. Não foi só esse que foi julgado, né? Teve mais um, acredito que mais 2 que desceram para a diligência para fazer esse mesmo trabalho. Instrumentalmente era até muito interessante que tivesse sido julgado, mas não foi. Tá. Pergunta, aproveitando o gancho, Leona, esse processo aqui, você está propondo a diligência para a questão do CIPT, né? Mas não fosse o caso de também aproveitar, eles chegaram a achar em diligência para ver a questão de laudo de área de entorno? Não chegaram? Eu achava interessante, apesar de não ter proposto, mas isso eu posso propor agora. Não, entendi, que aí você já faria esclarecimento. O que estava me levando a não ter colocado inicialmente é porque eu não tinha visualizado em momento algum, e o contribuinte já tinha sido por várias vezes instado a apresentar esse laudo e nunca apresentou. E aí eu não iria propor diligência, não. Acho que cabe ao contribuinte fazer essa prova. Agora, como teve a sustentação oral fazendo a indicativo que já teve um julgamento no CAF sobre isso, eu proporia. Não, mas eu acho que eu concordo com a tua proposta inicial, na verdade, caberia ele juntar, né, na verdade, assim, né? Enfim. Já que vai baixar eu acho que é melhor a proposta inicial, Leonardo, desculpa, assim, mas realmente, porque também se ele deveria ter juntado, se fosse o caso, né? E aí ele pode até juntar depois e a gente analisar se conhece ou não também, né? Não está impedindo diante de petição. Isso. Mas, eu mantenho a proposta inicial. Uma que eu analisei que eu achei a mais correta no meu proceder. Não, sim, eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Vou passar a palavra para o Mário, se o Mário puder encaminhar a votação também, já faz considerações e vote. Quer votar, por favor? Obrigado, presidente. Bom dia novamente aos colegas. Eu estava avaliando aqui, com base na outras decisões da própria turma, inclusive, essa questão propriamente da área marginal, né, das represas, acho que está bem sedimentado, né? Assim, se fosse somente para a questão de verificar se tem lançamento do VTN e se tiver efetivamente reconhecida que a área é marginal, eu acho que poderia votar direto, desde que haja essas premissas que aí eu queria... Mas se o CIPT não levou em conta a aptidão agrícola, aí você cancela a ordem de infração. A questão é essa. Tem que analisar o CIPT, se o CIPT foi corretamente arbitrado corretamente o valor do VTN. Não, mas o que eu estou dizendo é que, de acordo com a jurisprudência formada, seria pelo reconhecimento como APP, independente do ADA, né? Então, poderia julgar desde que haja efetivamente reconhecido como bem delineada essa área marginal aí, que seria... Agora, se há essa dúvida também, então volta ao questionamento do CIPT, né? Então, realmente tem que ver primeiro se está reconhecido, se tem dúvida quanto a essa área marginal. Provavelmente que, pela jurisprudência nossa aqui, da própria turma, inclusive, seria no sentido de dar provimento, mas desde que conhecida efetivamente a área. Né? Só para sedimentar essa questão, então, de uma maneira clara para todos. Em relação às áreas de entorno, existe uma prova mais... Não sei se vocês estão me escutando. Estão escutando? Existe dentro dos autos, existe assim, laudos ou algo do gênero que comprove que as áreas de entorno são de preservação permanente, ou está mais ou menos em função da questão legal de ser... Como é que está isso aí? Eu havia levantado...
Eu havia levantado a mão, presidente, exatamente para esclarecer isso. Quando o Mário começou a falar, eu entendi importante fazer esse apontamento. Não existe laudo, apesar de Timado contribuir mais de uma vez. Ao final do relatório, inclusive, eu fiz questão de registrar, não foi juntado o laudo, e baseado nisso, porque aí pode ser que os entendimentos eventualmente sejam diversos, pela não existência do laudo, atestando efetivamente que a área de entorno, aí eu preferi propor primeiro a diligência, primeiro analisar essa questão procedimental do CIP. Porque pode ter controvérsia com relação à área do entorno. Sim. Pela ausência do laudo. Sim. Vamos então, votação, gente. Vamos lá. Mário, o que você acha? Vamos. Se posiciona. Contra ou a favor de diligência? Ou quer pedir vistas? No primeiro momento, eu acho que dá para votar. Então, assim, aí a questão do VTN o problema é a consequência do não há um laudo definindo essa área do entorno, propriamente. Não há um laudo definindo essa área do entorno. Agora, a área, por exemplo, no primeiro processo, na hidrelétrica de Corumbá, você tem uma área de 7.334 hectares, 7.334 hectares, foi reconhecido como alagada 6.842, e foi dito que 492, ou seja, uma área diminuta, é tributável. Eu, por consequência, estou entendendo, até pelas dimensões, que isso aqui é área de entorno. Mas não tem um laudo que diga que é área de entorno. Eu tenderia a votar, já até antecipando nessa questão. Eu fiz o voto de mérito. A diligência, Mário. A primeira diligência. Sim ou não? Nesse caso específico do item 2, pelas dimensões que ele colocou, eu votaria no sentido de já analisar mérito. Ok. Rejeitando a diligência. Martim? Eu acompanho o relator pela diligência. Eu acompanho o Mário também, acho que dá para votar. Eu acompanho pela diligência. Eu acompanho o Mário por votar. Thiago? Eu acompanho pela diligência e já que, se for o caso, não poderia, se a diligência ganhar, já solicitar o laudo também, não já vai baixar a diligência, o laudo elaborado à época, se tiver e tal. Mas o posicionamento do relator não é esse, Thiago. A gente está votando a proposta do relator. Sim, eu estou só tentando, já que se for baixar a diligência, não, acompanhar a diligência, mas acrescentaria isso. Tá. Também acompanha a diligência, então vai para a diligência C. Vamos para o item 2, ficou resolvendo os colegiados, para pedir para a diligência para unidade de origem, juntar aí o CIPT, né? Para testar se foi feito arbitramento do VTN com correção, etc, etc. É como a gente tem votado aqui sempre. Esse resultado fica também replicado para o item 3, né, se não me engano. 3, que é repetitivo associado, a gente passa para o item 4. O item 4, presidente, eu acredito não, seria o mesmo resultado, porque a despeito de se tratar de outro imóvel, é a mesma situação, não tem a tela do CIPT, tem a alegação da aptidão agrícola, e aqui a área tributável de entorno é uma área maior. Então, acho que seria o mesmo racional da diligência. Eventualmente, até algum dos três que acompanharam Mário, incluindo o Mário, né, nessa contagem, eventualmente pode até mudar o voto pelas dimensões. Aqui eu tenho 78 mil hectares, foi reconhecido 75, e 3 mil hectares ficaram de fora. Ok. Eu faço o mesmo encaminhamento, porque são 5% apenas do total do imóvel, né? Pela proporção, segue a mesma racional, apesar de ser maior a área, perfeito, né? Tranquilo, entendi. Então, alguém muda o posicionamento em relação a coisa? Então, fica replicado também, vai ser diligência para o item 4, né? E 5, correto? Correto. 5 é repetitivo associado ao 5, né? Ao 4. E aí o próximo sendo 6.
Não é isso, Leonardo? Ele assumiu o microfone. Leonardo? É isso mesmo. Ok. Então, ficou itens 2 ao 5, ficaram para a diligência. Eu passo a palavra para o relator, item 6 da pauta, por favor. Certo. O item 6 é diferente porque é um recurso de ofício, foi reconhecido uma decadência. Os fatos já relatados, eles são basicamente aquela mesma situação, sendo que aqui, claro, tratando de decadência, eu sugiro a gente ir direto para o mérito da minuta. Por favor. Se todos estiverem de acordo, obrigado, presidente. É a página 4 da minuta. Mérito do recurso de ofício. É um recurso de ofício, eu estou conhecendo, está dentro do limite de alçada, é 3 milhões. Decadência. Observe que a decisão de piso reconheceu a decadência. Pois bem, cabe analisar se agiu corretamente o juízo de piso ao proceder com a exoneração indicada por força do reconhecimento do transcurso do lustro decadencial. Neste sentido, válido transcrever as razões da decisão de piso, as quais, ademais, adotam como razões de decidir, pois são de clareza solar e confirmam o correto reconhecimento da decadência do lançamento. Veja-se. Assiste razão à recorrente, pelo fato de ter ocorrido a decadência do direito. Eu vou ler só os textos de fases, tá? Notificação se deu em 18 de 3 de 2013. O fato gerador é de 1º de janeiro de 2008. Observa-se que a decadência nos casos de lançamento por homologação se concretiza 5 anos após a data de ocorrência do fato gerador, tendo havido correspondente recolhimento do valor declarado dentro do exercício 2008, conforme tela anexada à folha 164, para quem quiser conferir. Sendo assim, tendo motivado acertadamente o seu julgamento, eu concordo com a DRJ e nego provimento ao recurso de ofício como voto. Só dar uma olhada aí, então, deixa eu só ver aqui. Olha, 164. É PDF, é pequenininho. Tá. Alguém acompanha aí, o pessoal olhou aí a folha 64, só para dar uma conferida? Se houver o recolhimento antecipado, é 5 anos mesmo, aí fica bem tranquilo, né? Isso, presidente. Tomário, chegou a olhar? Assim? Claro. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Martim? Acompanho também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou aqui nesse caso do item 6, negar provimento do recurso de ofício. Vamos passar ao item 7. Leonardo, por favor. Obrigado, presidente. O item 7, nós estamos agora com a hidrelétrica de Funil. Ele é parecido com o 2 e com o 4. Eu não estou propondo diligência, por quê? Porque houve um julgamento anterior. Nesse julgamento anterior, ultrapassaram essa questão procedimental e já foram ao mérito. Tinha sido proposto dar provimento ao recurso, considerando que a área seria do entorno, pelas dimensões. Naquela ocasião, depois foi proposto uma diligência, essa diligência saiu vitoriosa, propondo aprofundar a questão de fato em relação a se confirmar que a área do entorno e solicitar a juntada de laudo, por mais uma vez, solicitar a juntada de laudo. Foi juntado o laudo, e esse laudo diz que se trata de área de entorno. Então, portanto, eu estou dando provimento ao recurso, por se tratar de área de entorno.
E aí, até eu colhi aqui na ementa, e eu acho que aqui também tem um pouco de área alagada. E aplica a súmula CAF 45, também tem um pouco de área alagada, salvo engano. Se me permite só fazer uma observação por conta de questão fática, realmente tem área alagada porque é aquela questão que foi de 2008. A autuação, então, foi anterior à súmula. Aqui teve área alagada total, tá? Eram 3.823 hectares e foi glosado tudo. Não fizeram sequer a separação entre entorno e área alagada. E aí o laudo diz que tudo está englobado desses 3.823, tanto área alagada como área de usina, área de entorno. E aí eu estou dando provimento, tem um laudo, o laudo está as folhas... 409 a 425. Esse laudo foi apresentado quando? Foi por ocasião, em cumprimento à diligência. Em cumprimento à diligência. A diligência do CAF. Do CAF. O CAF, o colegiado, pediu para apresentar um laudo. Aí foi apresentado. Bom, agora está no processo. Agora está no processo a pedido do colegiado. Exatamente, Não, queria que os colegas, assim, vamos olhar esse laudo aí, acho que é interessante, né? Para o relator consta que é um laudo apto, né? Laudo apto. Consta que a área inundada é de 3.777 no laudo e há uma APP 320. O laudo, inclusive, esclarece que o imóvel é até maior do que o declarado. E contém até mais áreas isentas. Sendo assim, com razão recorrente. É o finalmente aqui que eu faço. Você está aceitando o declarado, né? Não no laudo, né? Eu estou aceitando o declarado. Sim. Porque o declarado foi o glosado e tudo está abarcado aí pela isenção. O que tem... Só vi, estou com dúvida. A partir da 409, também é um PDF pequeno. Pode colocar no 409 e começa o laudo. É um relatório fundiário. É um lado bem interessante, que podia estar nos outros processos, mas realmente não foi juntado. Se me permite, pela ordem também, uma questão de fato, nós temos esses laudos em outros processos que foram feitos de diligência. Em relação a Corumbá e acredito que em Tumbiara também. Então, é só uma questão de se juntar nesse processo. Porque foram feitas diligências em Corumbá e em Tumbiara. Se alguém quiser ir direto às conclusões, as 424, 425 tem os tamanhos.
Fico só com um pouco de dúvida, né, no sentido assim, de que é um documento que tem um certo grau de complexidade, né, e que pode ser determinante. A gente está aceitando ele como determinante para a Lídia, né? Pensando se não seria o caso até de dar oportunidade para talvez até para a União se manifestar, para o PGFN, né, porque o contribuinte está juntando isso aí só em sedes de recurso voluntário. Não foi juntado, foi diligência, tá, presidente? Foi cumprimento de diligência. Foi cumprimento de diligência da própria. A Receita que intimou para ele juntar. Sim, foi a gente que pediu, né? Tá. Isso que eu ia falar, presidente. Só um segundinho, Sônia. Foi pedido pelo CARF, mas assim, aí foi dado, a Receita se manifestou, ou eles só juntaram, só pediram para o contribuinte juntar documento e a Receita não falou nada? Normalmente se faz assim, né? Quando se o documento traz o contribuinte traz um documento para os autos, da mesma maneira que a gente pede, se a gente faz uma diligência, pede para a fiscalização juntar um documento, aí você dá ciência para a parte se manifestar, né? Aqui o que aconteceu? A Receita se manifestou sobre isso aí, só pegarem, juntarem e mandar de volta para o CARF? Né? A Receita falou o seguinte, folha 515, trata-se de diligência determinada pelo CARF através da resolução número tal. Primeira Câmara, turma tal. Intimado a apresentar os elementos requisitados na resolução supracitada, o contribuinte forneceu a documentação de folhas, incluindo arquivo não paginável juntado ao processo. Anexo tal. Assim sendo, propõe o retorno do presente processo à Câmara tal, para conhecimento. Secretaria da Receita Federal. Tá. Eu vi aqui. Eles se limitaram a dizer isso. Eles analisaram, assim, olharam, disseram as folhas, tudo, mas não podia ter falado. Sônia, pode falar? Sobre a minha ótica, diligência não se presta a fazer provas. Então, eu, por exemplo, se o Leonan tivesse solicitado diligência, tivesse votado por diligência para fazer provas, eu teria votado contrariamente. Não obstante, a diligência, sobre a minha ótica, ela se presta para formar a convicção diante das provas já acostadas aos autos. Não obstante, essa particularidade, para mim, foi superada no presente caso, na medida em que a diligência foi objeto de resolução, de determinação do próprio CARF. Então, nesse sentido, eu me sinto impelida a conhecer desse documento, que eu não conheceria em situação normal, a conhecer e a conduzir na forma como indicada pelo relator. Eu acho que aí existe uma diferença, presidente. Não, sim, isso aí. A gente sabe, a situação aqui é bem diferente. Aqui foi o próprio CARF que trouxe uma situação outra, né? Já está aí nos autos. Não, sobre o aspecto, inclusive, de que se a Receita se manifestou ou não, o CARF determinou. Então, eu entendo que essa questão fica superada. A gente pode e deve analisar o documento trazido. Só uma observação. Eu penso igual a você, tá, Sônia? Totalmente. Entendo que você citou meu nome aí apenas meramente hipotético. Eu estou querendo só para esclarecer uma questão. Isso aí pode, sabe, tem tido, sim, um certo questionamento em nível de embargo dessa questão desses laudos juntados só em recurso voluntário, tá? Que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, estou ali na linha de frente, tá? Então, assim, não é 1, 2, 3 casos, não, são vários casos, tá? Então, estou querendo, assim, é só para a gente refletir aí. Nesse caso específico, né? Nesse caso específico, foi uma diligência determinada pelo CARF, que passou pela Receita Federal, que teve a oportunidade de se manifestar, né? E até fizeram um documento, mas no documento não entraram em observações. No sistema do informe fiscal. A diligência pedindo para... o certo seria, na redação da diligência, pedir para juntado para a fiscalização de ITR se manifestar sobre as conclusões do laudo. Seria o certo, né? Aí, só que existe... Enfim. Então, tá aí o caso aí, o laudo está aí. Então, podemos passar a votação se ninguém tiver mais alguma consideração
O encaminhamento do relator é dar provimento, né? Dá provimento baseado no laudo, como documento determinante. Faça as suas conclusões. O nome não é o laudo, né? É um relatório. Como é que é o nome disso aqui? Relatório fundiário. Relatório fundiário, né? Isso. É uma sociedade de economia mista também, né? Ou empresa pública, eu não sei qual o regime deles. Pois é. Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista, né? Obrigado, perfeito. Aqui não tem laudo com RT, não tem nada disso, né? Isso aqui é um outro tipo, é um documento interno da empresa, não é um documento... não é o tipo de documento que usualmente se pede numa intimação de TR, né? É um documento feito pela Sociedade de Economia Mista e tal, parece, né? Ele segue o regime de direito público, com suas particularidades. Então, não é o terceiro, não tem aquelas... ele não se adequa totalmente digamos assim, as características lá que normalmente são pedidas por fiscalização, pelo menos, né? Quer dizer, as regras da ABNT, né? Fala que o laudo tem que ter as regras da ABNT. Desculpa, está um pouco baixo, porque a norma fala que o laudo deve seguir as regras da ABNT, né? Então, tem que ver se essas regras são cumpridas. A técnica aqui? Não tem, né? Esse aqui é um relatório interno da empresa. Não estou dizendo que não tenha fio de elegibilidade ou não, entendeu? A questão é até prévia a isso, uma questão quase que formal, né? Então, a gente vai chegar e vamos aceitar o laudo, mas tem que não é um laudo. É um documento. Pode ser, a gente pode considerar ato ou não, mas não por ser um laudo. Isso aqui não me parece, assim, é um documento interno, assim, eu acho um pouco... Não sei. Foi pedido um laudo, como é que estava o serviço? Vamos mandar o processo. Eles pediram para a empresa juntar um laudo, como é que foi a resolução? Está aqui. Ô, Leonan, o laudo está em que página aqui, que eu não estou conseguindo? 409 a 425. Mas já adiantando, tem ART, tem engenheiro técnico responsável, assinando, essas coisas todas, ou... Não tem ART, é uma sociedade de economia mista, foi feito pelo seu corpo técnico. Corpo técnico, mas mesmo assim, o corpo técnico, alguém deveria ter um ART, não? Engenheiro responsável. Diário, mas não fizeram juntar a ART, não. Eu não acredito que documentos eles... Pedindo uma resolução, eles pediram uma documentação estabeleça, na verdade não foi pedido um laudo, né? Foi pedido assim uma documentação que atestasse tem que olhar a resolução, né? Documentação que estabeleça a segregação da área, objeto de tributação e tal, né? Foi os termos da resolução que foi feita na época, né? Foi juntado também essa parte, tá? Talvez, né? Eu não vejo assim diferença nesse ponto. Não quer dizer que a gente não possa aceitar, tá? Só estou querendo colocar que isso aqui não é o que a gente costuma ver, digamos assim, né? É um documento um pouco diferente das suas características, tá? A gente pode aceitar, mas tem que estar consciente disso. Não é aquele laudo clássico. Mas também não foi pedido um laudo clássico também. Então, é isso. Não sei se alguém quer pedir visto, a gente pode passar a votação aí. Eu vou pronto para votar. Mário, quando estiver pronto. Ok, só fundamentando um pouco mais, justamente no despacho aqui da diligência, que eu até votei contra na outra, justamente nesse sentido lá da previsão do próprio PAF, né, que fala que quando a nulidade puder ser, para aproveitar o sujeito passivo, que era o caso anterior, né, eu acho que 10%, 5% da área, é mais do que tolerável em termos de margem, né, de uma represa. Então, por isso que eu achava que a diligência era desnecessária naquele caso. A gente poderia enfrentar o meio direto.
Aqui nesse caso específico. Aqui é tudo, tá, Mário? Oi? Aqui é tudo. Perfeito. Nesse caso específico, a área declarada são 3.823 hectares, certo? E não foi pedido laudo, exatamente o que o presidente colocou, né? O despacho de folha 275 fala, documentação que demonstra a aquisição da dimensão da área tributada, devidamente acompanhada de qualquer elementos outros, tais como laudos e mapas, né? Tais como, que permitam uma clara vinculação entre os elementos superrelacionados que são, na verdade, é referida à área total. Então, a área inicial seria 3.823. Lá na folha 425, fala que a área alagada são 3.777. Ou seja, o que sobra aí são 50 hectares apenas no universo de 3.000. E aí, esse documento, que não é um laudo, fala que, na verdade, o imóvel são 4.000 e tantos. Ou seja, se a gente entrar nessa seara, a gente estaria, inclusive, redimensionando a área do imóvel declarado, eu acho que fica muito mais complexo isso aí. Então, mantendo esses 3.800 e os 3.700 declarados como área alagada, eu acompanho o relator. Ok. Martim? Acompanho o relator. Eu acompanho o relator também. Eu também acompanho. Acompanho. Também vou acompanhar. Então, ficou por unanimidade de votos para o item 7. Ficou em dar provimento ao recurso. E eu acho que Furnas foi tudo, né? Foi tudo, presidente. Agradeço. Foi tudo. Foi tudo, então. Tá? Obrigado, doutora. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Bom dia. Até a próxima. Tchau. Ok, e agora eu vou passar a palavra para o nosso assistente de apoio, né? O Ítalo. Ítalo, o contribuinte patrono do item 15, né? 15 tem uma previsão de sustentação oral de conferência, ele está presente? Já se encontra presente, já. Pode convidá-lo, por favor, doutora Ludmila, prepara aí. Ok, presidente, farei a convocação. A doutora Juliana Thaís, com a câmera fechada. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutora. Está nos ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Ok, então vamos prosseguir. Então, a doutora Juliana, né? Vamos prosseguir, então, ao item 15, a doutora pediu sustentação oral, também tem memoriais, se não me engano, né, desse processo, foram disponibilizados para a turma, e já passa a palavra, então, na sequência, para a doutora Ludmila, relatora. Tá? Por favor, Ludmila. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. É o processo de número 15, o contribuinte Ronaldo de Araújo Barata. Eu vou passar a leitura do relatório. Trata-se, portanto, de um recurso voluntário interposto por Ronaldo de Araújo contra um acórdão que foi proferido pela DRJ do Rio de Janeiro, que acabou acolhendo parcialmente a impugnação apresentada
para decotar da base de cálculo os montantes referentes ao reembolso de despesas, despesas profissionais de viagem feitos pela Price, e todos os depósitos iguais ou inferiores a R$12.000, que somados perfaziam R$49.022,16, ou seja, abaixo do limite previsto no inciso 2, parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430 de 96. Constatada, portanto, a omissão de rendimentos, caracterizados por valores creditados que, apesar de ter sido regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a origem. Cientificado do lançamento, apresentou a impugnação, que está as folhas 131 e 152, suscitando preliminarmente a nulidade do auto de infração por, abre aspas, falha na determinação da matéria tributável e do montante supostamente devido, fecha aspas, acrescentou que houve a decadência do direito de proceder ao lançamento dos créditos relacionados aos meses de janeiro a agosto de 2002, uma vez que, abre aspas, o termo de início do prazo decadencial em análise se dá com a ocorrência do fato gerador, ou seja, no mês em que o imposto incide, e o auto de infração foi lavrado em 24 de agosto de 2007, fecha aspas. No mérito, disse haver suposta incorreção da base de cálculo utilizada pela autoridade fiscalizadora e tentou demonstrar que os valores depositados em suas contas correspondiam a ou rendimentos da esposa do contribuinte em uma conta supostamente em cotitularidade, reembolso das despesas profissionais, reembolso de despesas pagas a parentes e movimentação entre conta de mesma titularidade. A peça impugnatória foram apostados, além dos documentos de identificação e cópia dos autos de infração, comprovantes de gasto com viagem, transporte e acomodação. Isso está às folhas 154 e 395. A decisão recorrida foi emendada de uma forma genérica, tratando apenas da questão da omissão, como é que é feito o lançamento. E, intimado do acórdão, foi apresentado em 3 de 5 de 2011 um recurso voluntário, que está às folhas 413 e 430, declinando parcela substancial das razões lançadas em sede impugnatória, salvo, por óbvio, porque foi acolhida, a tese do reembolso das despesas profissionais. Ao final, pediu fosse reformado parcialmente o acórdão prelatado pela DRJ. Apenas em grau recursal, ele apresentou algumas solicitações que foram enviadas ao Banco Itaú, demonstrativos de pagamento da empresa IBM, declaração de ajuste de 2003 completa e informe de rendimento de 2002 emitido pelo Unibanco também, isso aí está as folhas 444 e 447. Eu acuso, por fim, o recebimento dos memoriais gentilmente ofertados pelo recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura. É o relatório, presidente. Obrigado, Ludmila. Com a palavra, então, a doutora Juliana. Senhor presidente, a sustentação ela foi gravada e enviada junto com o pedido de acompanhamento. Ah, foi gravada? Isso. Como eu já tive outros problemas em outras sessões, eu prefiro gravar. Eu vou ter que fazer uma manobra aqui, só um pouco. Tá joia. Foi gravada, mas tinha optado originalmente pela gravada? Isso. Deixa eu ver aqui. É vídeo acompanhamento, tá certo, falha minha aqui. Faz tempo que a gente não pega essas de... Você aguarda um pouquinho que eu vou fazer aqui o... Vamos ver se vai dar certo.
Agora tem um pouco que a gente não faz isso, né? Já tem uns 4 meses já que não. Desde que começaram as tentações orais. Vou aqui, deixa eu ver, compartilhar um vídeo no YouTube. Tá, eu peço que vocês fechem os microfones, tá, gente? Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais membros que compõem esse ilustre colegiado. A matéria tratada aqui no presente processo, ela é uma matéria conhecida deste conselho e, portanto, o contribuinte ele gostaria de destacar em 5 minutos 2 pontos de extrema relevância para o caso. Conforme constam dos memoriais que foram entregues a vossas excelências, a matéria ela trata de exigência de imposto de renda por suposta omissão de rendimentos. Ela trata de exigência de imposto de renda por suposta omissão de rendimentos. Em que pese a impugnação ter cancelado grande parte da autuação, o presente recurso voluntário ele vem demonstrar que o auto de infração ainda padece de vícios insanáveis por ofensa aos artigos 10 do Decreto 70.235, 142 do CTN e o 42 da 9430. Todos que disciplinam a necessidade de determinação exata da matéria autuada. Portanto, o primeiro ponto que o recorrente gostaria de destacar é o fato inconteste de que a conta objeto do presente processo ela era mantida de forma conjunta entre o recorrente e sua esposa. E partindo dessa premissa e do fato de que ambos, o recorrente e sua esposa, apresentavam declarações em separado, o valor dos rendimentos ou das receitas tributados indevidamente pela autoridade fiscal, eles deveriam ser partilhados entre os titulares da conta, nos exatos termos do que disciplina o artigo 42, 6º da Lei 9430. Só que, ao contrário disso, senhores conselheiros, a autoridade ela lançou a totalidade dos rendimentos sobre o recorrente. Então, neste sentido, o auto de infração, ele não observou os requisitos essenciais do lançamento fiscal, dispostos no artigo 10 do Decreto 70.235, que estabelece que a validade da exigência fiscal, ela depende da sua correta determinação, o que não se verificou. Portanto, essa falha, ela ofende o artigo 142 do CTN, uma vez que a autoridade descumpriu seu papel fundamental, deixando de determinar a correta matéria a ser tributada, bem como deixou de calcular o valor supostamente devido de forma apropriada. E assim, estando comprovado nos autos que a esposa do recorrente ela era cotitular da conta, sendo inclusive a destinatária da maior parte dos depósitos analisados nos presentes autos, não há como se afastar a declaração de nulidade do auto de infração que originou o presente processo e que ignorou toda essa legislação de regência trazida. E o outro ponto que o recorrente gostaria de destacar é o fato de que os valores autuados, eles não podem ser caracterizados como rendimentos tributáveis, uma vez que eles apenas transitaram nas contas bancárias de titularidade do próprio recorrente. Como comprovado nos documentos que instruem o presente processo, o recorrente ele recebia remuneração do Banco ABN, cujos valores já sofriam tributação pelo imposto de renda. Contudo, o recorrente ele realizava as suas transações corriqueiras pelo Banco Unibanco. Então, essa simples transferência do ABN para o Unibanco, ela não pode, em hipótese alguma, configurar novos rendimentos, nem tampouco acréscimo patrimonial apto a ensejar a tributação, a presente tributação. E por fim, senhores conselheiros, o recorrente ele ressalta, com apoio na melhor jurisprudência desta casa, que deverá prevalecer o princípio da verdade material de forma a autorizar que os documentos trazidos posteriormente à fase de impugnação sejam admitidos para a formação do conjunto probatório dos presentes autos. Esclarece o contribuinte que tal fato se deu, só ocorreu, na verdade, pela impossibilidade de coleta da documentação extremamente antiga e junto à instituição bancária em prazo tão exíguo. Então, senhores conselheiros, pelo exposto, o recorrente requer que seja conhecido e dado total provimento a seu recurso voluntário para que sejam reconhecidas as nulidades do auto de infração e cancelada a presente autuação fiscal. Muito obrigada.
E todos escutaram? Vamos prosseguir. Palavra para a relatora, então, agora, para proferir seu voto. Obrigada, presidente. O recurso é tempestivo, ele preenche os demais pressupostos de admissibilidade, então dele conheço. Consabido que o inciso 3 do artigo 16 do decreto 7235 determinam sejam todas as razões de defesa e prova apresentadas na impugnação sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 4 daquele mesmo dispositivo. Em relação aos demonstrativos de pagamento da empresa IBM, apresentados apenas em segunda instância, esclarece que tais documentos, eu vou ler em síntese aqui, só o que está destacado, que ele tenta comprovar aí que ele efetuava essa transferência desses montantes recebidos pela IBM da conta do ABM Amro Bank para o Unibanco, que era a conta que ele movimentava corriqueiramente, como bem esclareceu a patrona. Embora trazidos apenas em grau recursal, visam incrementar o laço probatório apresentado, igualmente corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação, pois tem o escopo de contrapor a constatação de que não existiriam provas das supostas transações entre contas realizadas. Então, eu estou deferindo por essas razões a juntada. E quanto aos demais documentos acostados, e aí são cartas de requisição de informações ao banco, e também parece um extrato extraído pelo próprio banco, a origem desse documento eu não sei muito bem, mas de toda sorte, são documentos que visam contrapor as colocações da instância ACOR, no sentido de não ter comprovado a cotitularidade da conta bancária, posta sob escrutínio pela fiscalização, razão pela qual devem ser aceitos, e aqui eu estou aceitando até por força do permissivo legal da linha C do parágrafo 4º do artigo 16. Então, eu estou, por esses motivos, conhecendo desses documentos que foram apresentados. Existem duas preliminares, uma preliminar de nulidade do lançamento, que foi o objeto central, me parece, né, da sustentação oral, e também uma preliminar de decadência. A primeira, portanto, a nulidade da autuação. Ao sentido recorrente, o acolhimento da preliminar se justificaria ao se analisar o documento ora acostado, ou seja, esse documento que foi trazido só em grau recursal, e que demonstraria que a destinatária desses depósitos seria a própria esposa do recorrente, o que comprovaria que a esposa do recorrente é a cotitular da respectiva conta. Em primeiro lugar, né, o fato de a beneficiária do depósito ser a cônjuge do recorrente não comprova a cotitularidade da conta bancária, independentemente do grau de parentesco ou vínculos afetivos, certo que qualquer montante pode ser depositado em cheque, por exemplo, né, em conta de terceiro. Quanto aos documentos acostados em grau recursal, que estão as folhas 431 e 432, e aí que estaria, né, o ponto central dessa prova, dessa cotitularidade, noto que consistem em solicitações dirigidas ao banco para que fosse apresentado esse detalhamento dos depósitos que foram efetuados. E aí eu fiz a transcrição do objeto dessa solicitação, que é o detalhamento dos depósitos a seguir destacados, os quais foram efetuados na conta corrente cuja identificação original é tal, do Banco Unibanco, conta que passou a atual identificação, a saber, conta corrente tal, que o requerente mantém atualmente nesta agência, Banco Itaú, cuja numeração foi alterada em virtude da fusão entre o Banco Unibanco e o Banco Itaú. Além de não ter sido acostada aos autos as respostas do banco às solicitações, e talvez a resposta seja esse demonstrativo aí, que está as folhas 433. Em nada se prestam a comprovar a cotitularidade da conta bancária. As folhas 433 é um documento que eu tive dificuldade de asseverar qual seria a origem dele, em que consta ter sido rejeitado, devolvido um DOC no qual foi incluída como destinatária a esposa do recorrente, o que fragiliza a tese de que os ingressos autuados teriam sido depositados pela fonte pagadora, e talvez, né, a razão do devolvimento desse DOC seja até uma indicação incorreta de quem seria esse beneficiário. Ausente a prova de que se trata de uma conta conjunta, não me convenço de que deveriam as doutas, abre aspas, as doutas autoridades administrativas,
terem imputado apenas metade das receitas supostamente omitidas ao recorrente, fecha aspas, isso aí é a colocação que está no recurso às folhas 423, e por esse motivo eu estou rejeitando a preliminar. A segunda preliminar é uma preliminar de decadência, então o fato gerador do imposto de renda é complexivo, ele se aperfeiçoa no dia 31 de dezembro de cada ano. Temos aqui no CARF a súmula 38, que inclusive determina que o fato gerador do IRPF relativo à omissão de rendimentos apurados a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, que é exatamente o caso aqui dos autos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário, sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura do auto em 24/8/2007, eu coloquei duplicada aí as folhas 128, peço desculpas aos colegas, é só as folhas 128 mesmo, ainda que seja aplicada a regra esculpida no parágrafo 4º, por ser o lançamento referente ao ano calendário de 2002, certo não ter se operado a decadência, e por esse motivo há um pedido aí de decadência parcial só. Eu estou rejeitando essa preliminar. Quanto à comprovação da origem dos depósitos. Ao recorrente, portanto, cabe comprovar a origem dos rendimentos percebidos, que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. Passo a análise das justificativas apresentadas para elidir a exigência fiscal. Conforme relatado, após ter a DRJ acatado a comprovação dos depósitos recebidos da Price a título de reembolso de despesa de viagem, bem como todos aqueles depósitos que eram inferiores a R$12 mil, porque depois que a DRJ fez o acolhimento dessa comprovação dessas despesas, por disposição legal, eles passaram, até de ofício mesmo, a apreciar se os depósitos eram inferiores a 12 mil, e como perfazia quase 50 mil, eles decotaram todos esses depósitos da autuação. Então, a gente tem aqui só 4 depósitos. Um do dia 22 de março, no valor de 26 mil e pouco, o segundo de 12 de novembro, de 12.940, um terceiro, que é um crédito de 47.113, feito em 22 de novembro, e temos também um depósito realizado no dia 30 de dezembro, de pouco mais de R$33 mil. De acordo com o artigo 42, para os fatos geradores ocorridos a partir de 97, fica autorizada a presunção, e também citei a súmula CARF 26, que essa presunção dispensa o fisco comprovar o consumo da renda apresentada pelos depósitos sem origem comprovada. De forma lacônica, diz que, abre aspas, o recorrente, ele recebia, como bem relatado pela patrona, que ele recebia uma quantia paga pela IBM numa conta que não era essa objeto da autuação, que era uma conta no ABM, Nubank, e que esses valores, então, se tratariam apenas de meras transferências ocorridas entre contas de mesma titularidade. E no próprio recurso voluntário, é feito um quadrinho que, salvo engano, eu não coloquei a folha aí, mas é 428, que ele faz a identificação de da onde tinha saído esse dinheiro e o ingresso nessa conta. E chama atenção que no próprio recurso ele fala que foi feito esse quadro para identificar a similaridade dos valores que são apresentados nos demonstrativos de pagamento nos meses de novembro e dezembro de 2002. O recorrente elegeu o termo similaridade na tentativa de eleger a pretensão fiscal e demonstrar que tratavam-se de valores apenas transferidos entre contas de sua titularidade. A tabela que ele apresenta, as folhas 428, comprova inexistir identidade entre os montantes transferidos de sua conta do ABN para aquela no Unibanco. Analisando os autos ainda, certo inexistir correspondência entre os valores indicados na tabela feita pelo recorrente e aqueles que são lançados nos extratos que foram juntados às folhas 33 e 103, e também pelos demonstrativos que estão juntados às folhas 394 e 395. Os demonstrativos de pagamento, esses demonstrativos de pagamento que vieram só em sede recursal, tampouco se prestam a comprovar o alegado, portanto, igualmente são discrepantes os valores que estão ali contidos.
Ao seu sentir, abre aspas, relevante notar que a origem dos depósitos, datados de mais de 6 anos, resulta evidenciada na medida em que é analisado o fluxo interbancário das contas de titularidade do recorrente, fecha aspas. Conforme determina o inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 42, para efeito de determinação da receita omitida, não serão contabilizados os créditos, os créditos decorrentes das transferências de outras contas, né? Bastaria, portanto, o recorrente apresentar provas de saída do numerário de uma conta de sua titularidade para outra, de forma a afastar a autuação. A atenção ao princípio da verdade material, que é um princípio que acabou sendo enumerado em algumas passagens do recurso voluntário, não desincumbe o recorrente comprovar as alegações feitas desde sua peça impugnatória. Amigo das provas do alegado, eu estou rejeitando, então, a tese suscitada. Há uma discussão ainda nesses autos, especificamente com relação ao depósito de 12.940, que foi realizado em 12 de novembro de 2002, que, na verdade, diz o recorrente que se trata de um somatório de 3 depósitos. Ele diz que existe um depósito de R$4.000, que seria fruto da movimentação entre contas de sua titularidade, um outro depósito de 3.940, para o qual, de maneira genérica, diz no recurso voluntário que não conseguiu obter a documentação para provar essa origem. E, por fim, um depósito de R$5.000, que teria sido transferido pela sua genitora, que, ao seu sentir, prescinde de documentação formal, por se referir, abre aspas, ao reembolso de despesas pessoais que o recorrente antecipou em favor de sua genitora, e cujo reembolso, tratando-se de pequeno valor em relação de mãe e filho, não precisaria de que fosse feita essa comprovação. Só que no extrato da conta corrente consta ter sido compensado, nesta data, 12 de novembro, um único cheque de 12.940, vide folhas 95, conforme consta no demonstrativo elaborado pela fiscalização, que também está lá dando esse único ingresso às folhas 107. Novamente, são feitas alegações sem que tenha sido ofertado um arcabouço probatório apto a comprová-la. Então, por esses motivos, o encaminhamento é para negar provimento ao recurso. Obrigado, Ludmila. Mais alguma questão? Dúvidas? Mário? A Sônia quer falar, por favor, Sônia? Só para pontuar desde logo, eu não conheceria, né, dos documentos que foram conhecidos pela relatora. Então, só para deixar claro, então, eu tenho que votar pelas conclusões, é isso? Pode ser uma opção. Só para não ter que fazer uma votação separada toda do conhecimento, aí fica mais fácil, assim, digamos. Mário? Acompanhe a relatora, presidente, não foi demonstrado que a conta era também. Havia corte de validade, então acompanhe totalmente. Martim já pronunciou seu voto. Sara? Eu também acompanho. Acompanhe a relatora pelas conclusões. Acompanho. Eu acompanho também. Ok, todos acompanham. Desculpa, Leonardo. A gente troca às vezes também aqui, Thiago. Não esquenta a cabeça. Então ficou por unanimidade de votos negar provimento ao recurso, tá, doutora? Agradeço a participação e a gente retoma. Obrigado, senhor conselheiro, senhor presidente. Tchau, tchau. Obrigado. Vou pedir, então, para o Martim, que tem o item primeiro da pauta, a gente retomou, tá? Vamos passar agora, tentando resumir mais, na medida do possível, né? Na medida do possível. Correto? A palavra Martim, item 1 da pauta, agropecuária, mudança, item. Bom, passando para o item 1 da pauta, é um caso bem simples, eu vou resumir a vocês. Caso de TR, isso que a questão aqui que a gente vai tratar é súmula 1. O processo foi julgado em 2019 e não estava nos autos de conhecimento do relator, que era eu,
da turma, que a contribuinte havia ingressado com uma ação judicial. Foi julgado o recurso, não lembro agora qual é o resultado, mas está no relatório ali, só que também é relevante para o caso concreto, porque quando o processo chegou lá na origem, na hora de execução do acórdão, foi verificado que o contribuinte já tinha ajuizado, em 2017, 2 anos antes, portanto, do julgamento do recurso voluntário, uma ação judicial onde discutia 4, 5 autos de lançamento, inclusive o do presente processo. Então, inclusive, já a sentença do processo saiu cerca de 2 semanas depois do nosso recurso voluntário. A sentença é juntada aqui, e o processo lá tem numeração de 2017, então, 2 anos antes do julgamento, e a sentença é bem clara ao colocar o mesmo número do processo que trata do caso, então, não há nenhum tipo de dúvida de que o contribuinte se insurgiu naquela inicial, naquele processo judicial, em relação ao lançamento desse processo, que é o de final de 2016-19. Então, diante disso, foi feito embargos nominados, né? E, por tal razão, eu entendo que deve ser o caso de acolher os embargos nominados, né? Atribuindo-lhes efeitos infringentes para determinar a anulação do acórdão 2202-005-450, julgado na sessão de 10 de setembro de 2019, e passando a análise do recurso voluntário, voto por não conhecê-lo, diante da renúncia à instância administrativa. Então, eu estou aplicando a súmula 1 e entendo que houve um lapso manifesto da turma, que nem tinha conhecimento, mas tomou conhecimento depois, dessa ação judicial. É um caso que é corriqueiro, eventualmente surge um caso assim aqui, né? Sim, só para quem está chegando agora, na Sônia, principalmente, se acontece, chega lá na execução do acórdão, foi parcelado, tinha concomitância, e às vezes as provas não são nos autos, tá? Então a gente anula o acórdão e aí não conhece, tá? Basicamente isso. Dúvidas? Passar a votação, Mário? Acompanhe o relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu acompanho. Também acompanho. Tiago? Acompanho. Também acompanho, então fico com essa solução, né? Não conhecer acatados em base nominados, para não conhecer o recurso, a gente passa ao item agora, item 8, relatoria da doutora Ludmila. A palavra, Ludmila. Obrigada, presidente. Pode só o banheiro, rapidinho? A gente faz intervalo 10h30. Não, mas banheiro tá difícil eu esperar até 10h30, desculpa. 2 minutos. Vai lá. É rapidinho. Traz um periquinho, Thiago, mas tudo bem. Pode ir lá. Rapidinho, obrigado. Bom. Esse pessoal de Minas, hein, Ludmila? Esse pessoal de Minas da suplência, eu e o Mário, ficamos aqui. Não, sacanagem, tadinho. Eu falei, não tem que ter 10h30. Não. Professora, né? Foi terrível, hein? É gravado. Isso que é o pior. Uma maldade sem tamanho. Eu não sou assim, gente, não me cancelem, eu sou muito legal. Pode botar no grupo de vocês aí, dos contribuintes. Eu sei que é parada, pessoal. Perdão, eu bebo muita água, então não tem jeito. Desculpa, Lu. Thiago, na verdade, eu não entendi. Não, desculpa eu. E vamos em frente, então. Ludmila, por favor, tem 8. Então, é um recurso da Labra Indústria Brasileira de Lápis, né, o tema ITR, novamente. O recurso ele foi interposto contra um acórdão da DRJ que rejeitou, DRJ de Campo Grande, que rejeitou integralmente a impugnação apresentada para manter uma exigência de 43.800 e pouco, por força da carência de comprovação de uma APP
e também do VTN declarado por exercício de 2006. Devidamente intimada, ela constou aos autos alguns documentos. ADA de 2008, 2007 e 97, um laudo técnico, acompanhado de ART, laudo de avaliação, alguns anexos, os croquis da propriedade, cópia das matrículas, alguns elementos amostrais, tabela de VTN do município de Matinhos, algumas fotografias também, e isso tudo está às folhas 27 a 196. Informou não ter sido possível anexar aos autos o certificado de cadastro de imóvel rural ante a impossibilidade da sua emissão pelo INCRA. Após apreciar a documentação apresentada, a autoridade fiscal ouve por bem. Então, foram feitas algumas retificações pela própria fiscalização com base nos documentos que foram apresentados a ela. Acabou retificando a área total do imóvel de 627 hectares para 1.088, glosou parcialmente só a área de preservação permanente, reconheceu áreas de reflorestamento e também ocupadas com benfeitorias que não tinham sido originalmente declaradas e retificou o VTN para 409.780, acatando as conclusões que foram lançadas pelo próprio laudo de avaliação apresentado. Em sua peça impugnatória, pleiteia em apertadíssima síntese, seja considerado ter o imóvel área total de 1.088, pediu 711 hectares correspondentes, e aqui na impugnação, diferentemente do que acontece no recurso voluntário, ele faz um pedido genérico, ele não distingue o que é APP, o que é ARL, tanto é que fica dessa forma que está aí, 711,3 de, abre aspas, área de preservação permanente, barra reserva legal, barra conservação ambiental. 16,9 de benfeitoria e 360,7 de área de reflorestamento. Ele pontua que o IBAMA, na condição de avaliador e fiscalizador, não descaracterizou a APP informada nos dois formulários do ADA, devidamente protocolados em tempo hábil, correspondente ao lançamento de 2006. Nenhum documento novo veio a ser apresentado na tentativa de comprovar a existência das indigitadas áreas. Os documentos que foram apresentados aí, como vocês podem ver, são poucos, é tudo documento de identificação. A DRJ proferiu a decisão que restou assim emendada, fiz aí colacionei o acórdão, mas vou pedir para não ler, e intimada, ela apresentou em 22 de 3 de 2012 um recurso voluntário, reiterando apenas parcela das teses lançadas em sua peça impugnatória. Após a interposição de suas razões de resignação, requereu também a juntada de um ofício expedido pelo Instituto Ambiental do Paraná. É esse o relatório. Eu estou diferindo a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas considerações sobre a pretensão da parte recorrente. Desde a sua impugnação, ela carece de interesse de agir quanto aos pedidos de reconhecimento de 1.088 hectares como sendo a área total, de 16,9 correspondente à área de benfeitoria, e também de 360,7 da área de reflorestamento, porque todas essas áreas, elas já foram acatadas pela fiscalização. A DRJ não acabou fazendo esse cotejo, mas se a gente vê ali o que foi apurado nas folhas 206, vai ver que isso aqui já foi tudo acatado. Então, por esse motivo, eu não estou conhecendo dessas matérias. Apenas em grau recursal, ela discrimina a exata conformação dos 711,3 hectares, que outrora disse corresponder à APP, ARL, conservação ambiental. As folhas 253 deixa claro pretender o reconhecimento de 205 hectares de APP e 506,3 hectares de ARL. Peço licença para transcrever pequeno excerto colhido da descrição dos fatos e do enquadramento legal. Na descrição dos fatos, consta que foi retificada a APP, originalmente declarada de 672,5 para 205 hectares. Ou seja, é exatamente o que ela está pedindo agora. Por igualmente ter sido a extensão reconhecida pelas autoridades fazendárias, carente o interesse de agir e, evidentemente, falece a recorrente de interesse recursal.
Da matéria, não conheço. Então, por esses motivos, eu estou conhecendo parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade. O inciso 3, né, fiz aquelas questões, né, sobre juntada de prova, e a única prova que ele traz em sede recursal é um ofício do Instituto Ambiental do Paraná, que, embora trazida apenas após o manejo do recurso, visa robustecer o laço probatório, e eu acabei deferindo, até mesmo porque não tem nenhuma influência no desfecho da lide. O objeto é determinar ter a recorrente logrado êxito em comprovar a existência de uma área de reserva legal de 506,3 hectares, que sequer fora declarada na sua DITR. Apesar disso, apreciou a DRJ o pleito, asseverando que, abre aspas, os exercícios em foco poderiam ser consideradas como ARL, porém não foi comprovada a sua verbação na matrícula e nem consta de ADA, fecha aspas, folhas 246. Então, devolvida a matéria a este egrégio conselho, passo a apreciá-la. Eu vou pedir para saltar essas considerações, né, sobre o contexto, de como que se admite. Firmadas essas considerações, passa a análise da documentação acostada. Em nenhum dos ADAs apresentados, folhas 31 a 34, a identificação da ARL, além de inexistir a verbação nas matrículas dos imóveis, folhas 137 a 178, como reconhecido pelo próprio laudo técnico de ocupação e uso do solo, que foi juntado pela própria recorrente às folhas 43. Na verdade, impossível precisar como teria a recorrente encontrado a extensão de 506 hectares, que está nas folhas 253, uma vez que no laudo por ela acostado é dito existir um valor muito aquém ao que pretende ver reconhecido. O ofício que ela junta, emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná, é insuficiente para a comprovação da área de reserva legal, não só por ter sido emitido posteriormente à ocorrência do fato gerador, mas por se limitar a informar a existência de vegetação em estágio avançado e médio de regeneração. Não vislumbra a comprovação cabal do suposto erro material cometido quando da realização da declaração, de forma a reconhecer a existência dessa área limitada pleiteada. Ante o exposto, eu conheço parcialmente do recurso apenas quanto ao pedido de reconhecimento da área de reserva legal e na parte conhecida nego-lhe provimento. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Martim? Acompanhe também. Acompanha a relatora. Dentro das ressalvas à documentação juntada, acompanha a relatora. Acompanho também. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou conhecer parcialmente o recurso. Apenas quanto à parte reserva legal, na parte conhecida, negar provimento. Agradeço a Ludmila, passa a palavra para o Leonan, item 9. Agora, a gente puxando a pessoa física, a temática. A gente acho que encerrou todos de ter essa sessão, eram poucos. Então, agora é só puxando a pessoa física e depois contribuições. Leonan, com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nova temática, imposto de renda pessoa física. Passa a leitura do acordo da minuta. O recorrente é Abdon Antônio, interessado Fazenda Nacional. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da terceira turma da DRJ de Salvador, que, por unidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acordo estou a ser emendado, eu leio só os trechos em destaques. E foi dito que considera os rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não for comprovada com documentação hábil e idônea. O lançamento foi bem sumariado desses termos pela DRJ. Trata-se de auto de infração relativa a rendimentos correspondentes a depósito de origem não comprovada. De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte alegara que, como advogado, recebia em suas contas recursos para despesas processuais disponibilizados pelo seu escritório e pelos seus clientes. Apresentou planilha para demonstrar suas alegações. Efetuada a exclusão das transferências, dos resgates de aplicações financeiras e dos créditos de origem comprovada, os demais depósitos foram presumidos pelo autuante rendimentos omitidos, com base no artigo 42 da 9430. Só fazer uma correção aqui. Os créditos em conta conjunta foram atribuídos em 50% a cada titular. A impugnação foi resumida nesses termos. Os argumentos impugnantes são em síntese. Houve cerceamento do seu direito de defesa porque não foram considerados os esclarecimentos que prestara
quando a origem dos depósitos. Já havia decaído o direito da fazenda. Ilegítimo lançamento com base em depósito bancário. Não foram excluídas diversas transferências entre próprias contas. Como advogada, suas contas recebiam também toda a movimentação financeira do seu escritório, inclusive honorários e profissionais. Admite que não declara a totalidade dos honorários recebidos. Ele admite. Por haver excluído as parcelas correspondentes às despesas da sua atividade, com viagens e hotéis, por exemplo, que também não havia sido incluídas na dedução do livro caixa. A escrituração do livro caixa é prova hábil. Ainda que admita não poder, por motivos alheios à sua vontade, apresentar nesta ocasião todos os comprovantes das despesas escrituradas, é arbitrário o critério que lhe atribuiu 50% dos depósitos da conta conjunta, em seu prejuízo, pois a verdadeira titular da conta era sua irmã, não era sequer ele. É ilegal os juros, pela taxa Selic. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme ementa Alhures. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, postular o cancelamento do lançamento. É o que importa relatar. Recurso admitido, portanto, conheço. Preliminar, de nulidade. Observe que o recorrente questiona o que denomina quebra de sigilo bancário, de certo, objetiva a declaração de nulidade, pretende argumento de legalidade e constitucionalidade, com pressuposto de quebra de sigilo bancário para a administração tributária. A temática já foi conhecida pelo Supremo, que ele declarou constitucionalidade do artigo 105 do tal. Eu cito aqui as ADIs, são várias. Cito também o RE de repercussão geral do tema 225. Portanto, eu não conheço a tese de quebra de sigilo bancário como inconstitucional. E a súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos não é aplicável por mudança legislativa posterior, que temos aí o artigo 42 na 9430, que regeu o lançamento. Demais disso, também não vejo qualquer outro vício no procedimento. E aí eu trago aqui várias razões, peço vênia para a gente superar isso, e também temos aqui o destaque da súmula CAF número 2, que não compete ao CAF se pronunciar sobre inconstitucionalidade. Então, rejeita preliminar. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento, lavado com base no artigo 42 na 9430, sustenta inclusive que comprova as origens, advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem se relacionam com sua atividade de advogado e com seu livro caixa. Questiona que não se considerou suas argumentações que a verdadeira titular da conta é sua irmã, a titular de fato. Questiona o suporte do lançamento e a temporalidade. O lançamento é de omissões por depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte foi intimado e não justificou. A impugnação, a DRJ analisou que na impugnação não se apresentou provas hábeis e idôneas. Eu analisei os autos e atesto que realmente, até o presente momento, sequer pelo passo do recurso voluntário, houve essa juntada de documentação hábil e idônea. Tem um destaque aqui, nesse caso concreto, para as súmulas CAF 26, 30 e 38, para reger a matéria. E de mais a mais eu estou adotando a decisão da DRJ por não haver diferenciações entre o já analisado e as novas razões recursais. Passando por uma breve leitura dos pontos em destaque. Os esclarecimentos oferecidos pelo fiscalizado foram devidamente levados em conta pelo autuante. Como se constata no relatório fiscal, apenas não foram considerados suficientes para comprovar a origem dos depósitos. E não existe o alegado cerceamento de direito de defesa. Não se trata de procedimento de arbitramento, mas sim de presunção legal. O artigo 9º do Decreto-Lei 2471, de 88, mencionado pelo impugnante, se reporta exclusivamente ao procedimento de arbitramento, mesmo porque, na época, tratando-se de legislação anterior e não existia presunção legal aqui discutida. Aqui está se aplicando a 9430. Afirma que, como advogado, transitava em suas contas, além de seus próprios honorários, honorários de outros profissionais colaboradores, e recursos para cobrir despesas processuais. Não apresenta, porém, qualquer prova documental que permita estabelecer correlação individualizada de data e valor entre os fatos alegados e os depósitos em questão. Nem sequer comprova transferência de crédito a outros profissionais. Alega que não foram excluídas as transferências de contas de sua titularidade que indicaram em planilha apresentada à fiscalização. Verifica-se, porém, que estas transferências não foram incluídas no auto de infração, conforme planilha que instrui as folhas 15 a 37. O rateio de depósito de origem não comprovado entre titulares imposto pelo artigo 42 do parágrafo 6 da 9430. Afirma que é mero titular coadjuvante da conta conjunta. Não comprova esta alegação, nem as transferências a que se refere às suas autorizações de crédito em favor de sua irmã foram incluídas no lançamento. Se não comprova a origem dos depósitos, não comprova também que devem ser atribuídos a responsabilidade exclusiva a outro titular. Pretende incluir deduções de despesas do livro caixa não declaradas.
não as comprova, porém com documentos hábeis, nem as admite, nem se admite, no caso do lançamento, já notificado retificação de declaração. Então, portanto, por ausência de amíngua de provas dos fatos alegados, eu estou negando provimento ao recurso, como voto, presidente. Obrigado, doutor. Alguém tem alguma dúvida? Passar a votação, então. Obrigado. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho. Também acompanho. Eu vou negar provimento para esse item. O próximo, por favor, doutor Yonan, acho que é o item 10, né? Adilson, interessado. O item 10 da pauta, recorrente seu Adilson, interessado em Fazenda Nacional. Novamente, estamos diante de uma omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, onde houve um recurso voluntário e, na apreciação da impugnação, foi unânime pela DRJ que julgou improcedente o pedido. O lançamento foi bem sumariado. Trata-se de omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, sujeito a multa de 75%. O procedimento fiscal encontra-se relatado em termos de verificação, relevando destacar que o que segue. A ação fiscal intimou o contribuinte a apresentar extratos de movimentação das contas correntes e aplicações. De posse dos extratos, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Não obstante os esclarecimentos apresentados, a fiscalização reputou não comprovada a origem dos créditos, por não ter sido apresentado documentos hábeis. Em consequência, apurou infração por omissão de rendimentos. O contribuinte impugnou, alega tratar-se de procurador de pessoa jurídica, diz o nome da pessoa jurídica aqui, uma limitada, e nesta qualidade teria recebido recurso em sua conta corrente dessa empresa, a fim de, em nome da remetente, efetuar pagamentos a fornecedores. Alega que os documentos comprobatórios teriam sido entregues à pessoa jurídica por ocasião da prestação de contas, razão pela qual é impossível apresentá-los. Então, como ele prestou as contas, a pessoa de quem ele teria recebido, ele não tem como apresentar as provas. Alega que a exigência caracteriza bis in idem, vez que os valores movimentados nas contas bancárias da empresa são objeto de processo administrativo próprio, que culminou na declaração de inaptidão da empresa, inclusive. E aí teria tido uma tributação na empresa e teria tido uma tributação na pessoa física. E aí ele diz que tem um bis in idem. Alega ter que ser equivocado quanto aos esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal, vez que o valor informado com lucros e dividendos de 300 mil refere-se a uma outra pessoa jurídica, conforme o comprovante de rendimentos de folhas. Alega que os créditos bancários supostamente originados do senhor Evilásio, o qual também respondia como devedor solidário no processo referido, decorria de devolução de saldo remanescente de crédito efetuado pelo interessado em favor daquele, para fim de pagamento de fornecedores da empresa. Alega que a venda de um veículo Pajero não chegou a ser informada na DIRPF em razão de pouco tempo em que ficou com o veículo. Alega que os cheques cujos cópias foram apresentados no curso da ação fiscal tratam-se de reembolso de valores depositados nas contas de terceiros relativo à operação de venda de direitos creditórios. Alega a natureza confiscatória da multa, de 75%, e requer a redução dos juros, para 1%. A DRJ negou todos os argumentos por carência de provas e foi reiterado as razões da impugnação no recurso voluntário, que importa relatar, o recurso é conhecido, portanto, admito. Impugnação, emissão de rendimentos realizados por depósito bancário com origem não comprovada, origem dos rendimentos alegados como sendo da empresa, origem de depósito de terceiros e rendimentos isentos, bis in idem e lançamento com base em meros extratos bancários. Em síntese, o recorrente aqui, ele está alegando que os valores são da empresa, está alegando bis in idem porque teve um processo administrativo que cobrou especificamente isso. Também aduz que pertence a terceiros os valores, que seria da empresa, né? Diz ainda em outra parte que são rendimentos isentos, o lucro de dividendos pagos por outra pessoa jurídica e os valores simplesmente tramitaram na sua conta corrente, sem configurar rendimentos. A questão é a completa ausência de prova, tanto analisado pela DRJ como pela fiscalização e, ao meu sentir, na análise recursal, até diante da repetição dos argumentos, e também citando as súmulas CAF 26, 30, 32 e 38, a 32, falando inclusive que para comprovação da utilização da conta por terceiros precisa estar devidamente comprovado o que não está, e a 26, dispensando a comprovação do consumo da renda por parte da administração fiscal. Eu estou adotando as razões de decidir da DRJ porque bem sintetizam
a matéria e passou a leitura resumida da espécie. No caso em espécie, não obstante os argumentos defensivos, não foram apresentados documentos hábeis à comprovação dos créditos bancários referidos no termo de intimação e correspectivo anexos, folhas 18 a 20. Identificado o sujeito passivo, com efeito, no curso da ação fiscal, o interessado limitou-se a apresentar alegações desacompanhadas de provas, de folhas 78 a 81, ensejando a formação da presunção de omissão de rendimentos, conforme constatado pela autoridade lançadora, no termo de verificação, folhas 90 a 94, cujos fundamentos se acolhem integralmente. Em sede de impugnação, o único documento apresentado pela defesa é o comprovante de rendimentos de folhas, da lavra da pessoa jurídica lógica Administração Limitada, veiculando o pagamento de lucros ao interessado no valor de 300 mil, o qual pretende justificar o crédito bancário efetuado em data tal, cujo histórico discrimina a transferência interconta, e cujo histórico discrimina a transferência e tem um valor aí mais da consultoria. Não obstante referido documento, além de não ser apto à comprovação de nenhum crédito bancário, por não conter a especificação da data em que teria ocorrido o pagamento, e por não haver crédito algum do referido valor, não guarda coerência com o histórico da operação realizada na data tal, referida pela empresa, cujo crédito se originou de pessoa jurídica diversa. Aí é uma outra pessoa jurídica que teria mandado esse valor, que seriam os dividendos. Registre-se ainda que a alegação do interessado de que não teria possibilidade de apresentar documentos comprobatórios de parte de suas alegações por terem sido entregues a terceiro, ainda em decorrência de prestação de contas, não lhe socorre. Com efeito, a legislação tributária lhe impõe um ônus de comprovação. Quanto à alegação de que os valores movimentados em contas bancárias da pessoa jurídica Santa Cruz Limitada, de onde se originaram parte dos créditos bancários verificados no lançamento, foram objeto de lançamento de infração e emissão de rendimentos por presunção dos processos administrativos, outros, dos quais interessados figuram como devedor solidário, o que caracteriza bis e índice, esta tese não merece acolhida. A presunção de omissão de rendimentos se forma a partir dos créditos não comprovados e verificados em sua conta bancária, do mesmo sujeito passivo. Nesse aspecto, registro que a condição de devedor solidário dos autos do referido processo da pessoa jurídica não confere identidade da titularidade das contas bancárias analisadas nesse processo. E as contas bancárias já dos processos da pessoa jurídica são outras, são em nome da própria pessoa jurídica. É dizer, admite-se a presunção da omissão, ainda que as contas bancárias de origem do destino dos recursos do sujeito passivo distintos tenham sido objeto de fiscalização e lançamento da infração da omissão de rendimentos caracterizada por créditos de depósitos bancários. Dessa forma, não comprovada a origem, se mantém um lançamento. Aí, por conseguir teses genéricas de que a origem dos recursos é da empresa, ou de que são de terceiros, ou de que são isentos, não socorre ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores das origens diretamente ao fato alegado, e não faz com o documento hábil. No outro ângulo, ainda existe bis in idem, tendo em vista que, no caso dos autos presentes, se trata de omissão de rendimento de pessoa física por depósito de origem não comprovada, não havendo vinculação com a pessoa jurídica com a conta da pessoa jurídica alegada e eventual responsabilidade solidária do lançamento da pessoa jurídica, relativa à conta bancária da pessoa jurídica, não se confundindo com o lançamento deste caderno processual. Nesses termos, eu estou negando provimento ao recurso, é como um voto, presidente. Sim, a multa de 75% que ele alega a ser confiscatória, estou dizendo que é uma imposição legal, e a gente não analisa inconstitucionalidade na formulação da CAF número 2, e aí resignação com relação à taxa Selic, eu estou aplicando a súmula CAF número 4, a tela consolidada no Conselho. Nego provimento. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Eu também acompanho, então eu vou pedir agora, então, a gente vai fazer um breve intervalo, vou pedir fazer uma pausa na gravação. Ela foi interrompida.